Meus irmãos, na época de Abraão, o pai da fé, o pai da igreja, Abraão, na época dele, existia um costume que quando se fazia uma aliança, um contrato que hoje você contrata um advogado, um bom advogado de preferência, e redige ele, né? E em termos da lei você vai no cartório, assina e reconhece firma. Naquela época, você pegava um animal, matava o animal, sacrificava o animal, de preferência um animal puro, um animal sem mancha, rachava ele no meio, colocava uma banda de cada lado, e os dois contratantes passavam no meio dos animais. Assim se fazia um pacto, assim se fazia uma aliança. E o que significava isso? Significava assim, cada um estava dizendo que eu morra se eu quebrar essa aliança. Que eu morra se eu quebrar essa aliança. Isso nós vemos lá em Gênesis 15. Gênesis 15. Outra coisa para compartilhar com os irmãos. O Andrei, ele colocou tema na nossa pregação. Então, cada mês é um tema, e isso é muito bom, é muito legal. Mas cada pregação que passa, você pensa assim, vai falar o que eu já tenho preparado. Não falou, graças a Deus. A outra, quase falou. Então, assim, o Everson chegou a ler Gênesis 15. Eu falei, vai falar. Graças a Deus não falou. Então, realmente, era para mim falar. Isso é legal, porque a gente fica assim, né? Fica naquela emoção, né? Será que é isso mesmo que Deus quer falar? Será que Deus vai confirmar isso aí? Irmãos, assim, olha, Gênesis 15, versículo 7, fala assim, declarou ainda o Senhor a Abraão, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te por herança essa terra. Indagou-lhe Abraão, ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dessa terra? Então ordenou-lhe o Senhor, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada um de 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os no meio e colocou cada metade em frente uma à outra parte. As aves, no entanto, ele não cortou. Em seguida, as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres expostos, mas Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo. Eis que vieram sobre ele trevas densas e assustadoras. Então o Senhor falou a Abraão, sabe com toda certeza que a tua posteridade será peregrina na terra alheia e será reduzida à escravidão e será aflita por 400 anos. Contudo eu julgarei e castigarei a nação que a fizer sujeitar-se à escravidão. Depois de muitas aflições, teus descendentes sairão livres, levando muita riqueza. Tu, porém, gozarás de uma velhice abençoada, morrerás em paz. Será sepultado e irás reunir-se com os teus pais no mundo dos mortos. Depois de 4 gerações, teus descendentes retornarão para essa terra, porquanto não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão malignos que mereçam ser severamente castigados. Com a chegada da noite, veio a escuridão. De repente surgiu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. E o braseiro e a tocha passaram no meio dos animais divididos. Naquele mesmo momento, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos teus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. Meus irmãos, aqui Deus faz uma aliança com Abraão. Algumas coisas para falar sobre essa aliança. O único que passou no meio dos animais foi Deus. Então Deus falou assim, olha, que eu morra se eu não cumprir essa aliança. Deus jogou sobre ele a responsabilidade da aliança. Deus não pediu que Abraão
tomasse uma atitude, mas ele tomou uma atitude na direção de Abraão. E é extremamente importante que ele contou isso para Abraão. Abraão não tinha nem o filho dele, não tinha nem Isaac. Ele não tinha Isaac. Então Abraão tinha dúvida, porque disse assim: olha, eu não tenho filhos, estou velho, e o meu herdeiro é um servo que trabalha comigo, é um servo que está comigo. Como o Senhor fará a minha descendência herdar essa terra? Como será isso, Senhor? E Deus vem e conta essa história. Deus contou que o povo ia ser escravo no Egito por 400 anos. Deus contou que o povo ia crescer em número. E Deus contou que o povo ia herdar a terra. Deus não falou que o povo precisava lutar por causa da terra. Deus não falou nada disso. Deus só falou que o povo ia herdar a terra. Essas coisas eram contadas de pai para filho. Abraão contou para Isaac, Isaac contou para Jacó, Jacó contou aos seus 12 filhos, e assim sucessivamente. A história era compartilhada de pai para filho. Todos os descendentes de Abraão sabiam dessa história, sabiam que existia um pacto de Deus para que eles herdassem a terra. Quando o povo sai do Egito, 400 anos depois dessa conversa que Deus teve com Abraão, o povo caminha no deserto, em direção à terra prometida, acampa no Monte Sinai, e aí Moisés manda 12 pessoas espiarem a terra, 12 homens que eram príncipes, eram representantes do povo de Israel. Esses homens entraram na terra, espiaram a terra, trouxeram cachos de uva, que a palavra nos conta que precisava de 2 pessoas para carregar um cacho de uva. Aí chegaram para o povo, a hora que voltaram de espiar a terra, disseram assim: olha, encontramos uma terra que emana leite e mel, uma terra maravilhosa. 2 pessoas em especial, Josué e Calebe, se alegraram muito e disseram: ó, Deus já nos deu essa terra, nós vamos vencer o povo que está lá, e nós vamos herdar essa terra, porque Deus vai nos dar essa terra. Os outros 10 ficaram com medo. O medo, irmãos, o medo ele nos tira a bênção. O medo ele nos tira aquilo que Deus quer nos dar. Quantas vezes a gente está a um passo de receber uma bênção? Tem um caso nos Estados Unidos, um senhor, dono de uma mineradora, extremamente rico, descobriu que tinha, isso nos anos 70, não tinha tanta tecnologia igual hoje, não tinha tanto satélite, tanta coisa. Colocou máquinas para garimpar ouro e começou a cavar. E ele tinha certeza que tinha ouro ali. E as máquinas, caminhões e máquinas cavando, não encontrava ouro. Trabalhou mais de ano e não encontrou ouro. Desistiu. Deixou parado, foi embora. Passou algum tempo, chegou outro e olhou aquilo lá e falou assim: de quem é esse aqui? Fulano de tal, foi embora, mora em tal lugar. Falou com ele, comprou a terra. 1 metro depois de onde ele parou de cavar, encontrou um veio de ouro. 1 metro depois. Muitas vezes nós estamos a um passo, a 1 metro, de encontrar todas as bênçãos que Deus tem preparado para nós. E nós nos amedrontamos, nós ficamos com medo. Nós preferimos ficar junto com os 10, que falam: não, olha, o povo que está lá é numeroso. O povo que mora na terra é gigante, tem gigante lá. Nós somos como insetos perto dele. E eles nos destruirão. Eles virão sobre nós e nos destruirão. Se revoltaram, não só contra Moisés, contra Josué, contra Calebe. Se revoltaram contra Deus, porque acharam que Deus os havia tirado do Egito, uma mão forte, onde houve 10 pragas. Houve uma luta, até mais do que carnal, uma luta espiritual para que o povo saísse do Egito. Uma luta onde um reino celestial e o reino das trevas degladiaram ferronhamente, até que o coração do faraó amoleceu. Eles assistiram tudo isso aí, eles andaram 40 dias no deserto, eles já tinham tomado água da rocha, eles já tinham comido o maná do céu, mas eles não acreditaram que Deus era capaz de dar a promessa que ele tinha feito ao pai Abraão. Eles não se lembraram que a promessa que Deus tinha feito, que a aliança que Deus tinha feito ao pai Abraão.
quanto de nós, meus irmãos, está aí a um passo de usufruir a herança? Meus irmãos, o livro de Números, eu achava até esses dias que era o livro mais chato da Bíblia para ler. Não sei se alguém concorda comigo, mas é só nome, fulano, ciclano, beltrano. E aí esse semestre a gente teve uma aula sobre o Pentateuco lá e eu acabei descobrindo que aquilo ali são 2 censos. O censo é que Deus ordenou que o povo fosse contado. Deus levantou um número de aproximadamente 620 mil homens no povo. No primeiro capítulo de Números, foram contados todas as 12 tribos, homens acima de 20 anos, 620 mil homens. Com isso, com aquele povo que se rebelou, que queria matar Moisés, queria matar Josué, queria matar Caleb, Deus falou: olha, essa geração, todo esse povo, que tem mais de 20 anos de idade, vai ficar no deserto. O povo peregrinou 40 anos, por causa da dúvida, por causa do medo, por causa da rebeldia. Ficaram 40 anos andando no deserto. Passou-se uma geração. No final do livro, no capítulo 26 de Números, tem um segundo censo. Meus irmãos, todos os homens adultos daquele povo, tirando Josué e Caleb, estavam mortos. Já tinham caído no deserto. Deus descartou uma geração inteira por causa do pecado, da rebeldia e do medo. Veja o perigo de nós duvidarmos das promessas de Deus. Veja o perigo de nós duvidarmos da promessa de Deus. Deus deixou de cumprir a promessa dele? De maneira alguma. Deus cumpriu a promessa dele. Mas Deus fez uma troca de geração. Ele esperou 40 anos. Será que eu e você estamos fazendo Deus esperar mais? Será que é necessário Deus esperar a outra geração para que a bênção venha sobre nós, sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade? Ou será que nós podemos nos dispor a Deus e falar: eis-me aqui, Senhor, eu quero te servir. Eis-me aqui, Senhor, o que eu preciso fazer? Eu sou incapacitado. Ainda hoje estava falando para minha esposa, eu não tenho capacidade para pregar de maneira nenhuma. Eu tremo, eu transpiro, está frio, todo mundo de blusa, eu estou aqui transpirando. Eu não tenho capacidade, eu não consigo. A gente erra, fala coisa que não deve. Fala coisa que não deve, depois quando vai assistir o YouTube lá, fala: nossa, eu falei isso. Então assim, olha, nós somos fracos, falhos, mas nós temos que saber que a obra não é minha, a obra não é dos irmãos, a obra é de Deus, a obra é do Espírito Santo. E se nós nos acovardarmos, nós deixarmos a bênção passar, Deus vai cumprir a promessa dele que ele tem para esse lugar. Mas ele pode esperar uma geração passar. Ele pode esperar um renovo da igreja. Todo mundo que tem acima de 20 anos não vai ver a obra que Deus vai fazer. Por quê? Por medo? Por falta de coragem? Meus irmãos, Josué e Caleb, inclusive, assim, olha, é um homem que ele não tem grande especificidade na Bíblia. Josué escreveu um livro, foi o sucessor de Moisés, tem uma série de história dele. Caleb aparece muito pouco na Bíblia, mas Caleb, ele faleceu com 120 anos de idade. Caleb tinha 40 anos quando ele foi espiar a terra. 40 anos de idade, ele não era criança mais. Mas ele viveu por mais 80 anos. E sabe o que a Bíblia fala quando Caleb, quando entrou na Terra Prometida, ele tinha 80 anos de idade. Houve uma batalha, houve uma luta de mais ou menos 7 anos para conquistar a Terra Prometida. Foram 7 anos de batalha, não foi um dia, não foi 2, foram 7 anos. 7 anos de luta. E a luta de hoje é tecnológica, foi um míssil para lá, não, derrubaram um avião ali, não. Naquela época era batalha de espada, era luta corporal. E Caleb chega para Josué com 87 anos de idade e fala assim: Josué, quando lá em Cades Barneia, Deus
nós voltamos e nós falamos a favor de Deus, que Deus nos daria a terra. Deus me prometeu a terra antes do Jordão. Lá está minha família. Eu continuei aqui lutando junto do meu povo. Mas agora que nós já conquistamos a terra, permita que eu vá lá para minha família descansar, pois hoje eu tenho 87 anos. Mas a mesma força que meu braço tinha quando nós fomos visitar a terra, eu tenho ainda hoje. Deus preservou Caleb. E quando Caleb morreu com 120 anos de idade, a Bíblia conta que os olhos dele ainda tinham saúde, tinha a mesma força que ele tinha quando foi visitar a terra. Veja, a pessoa que confia em Deus, ele tem as forças renovadas, ele tem a vida renovada, a capacidade de luta, de batalha. Meus irmãos, se a gente falar assim, olha, quantas batalhas a gente luta todo dia? Quantas lutas a gente luta todo dia? É o trabalho, é a família, é a escola. A gente tem batalha todo dia, é a saúde, é o trânsito. É uma batalha todo dia. Mas se nós temos certeza que existe uma aliança do Senhor comigo e com você, nós vamos lutar não com a nossa força, mas confiando naquele que é maior do que todas as coisas, no Criador do mundo, naquele que ditou o manual da nossa vida, que é a Bíblia. Aquele que nos deu a certeza que se nós crêssemos no seu Filho, nós teríamos a vida eterna. Esse foi que nos trouxe, e é esse que anda conosco todos os dias. É esse, não é um homem, não é o filho do homem. A palavra de Deus fala que Deus não é homem nem filho do homem para que se arrependa daquele que falou. E se Ele prometeu que nós vamos ter a vida eterna, que nós seremos mais do que vencedores, que nós somos povo santo, nação santa, povo eleito, povo escolhido de Deus, nós somos, irmãos. Nós precisamos crer, tomar posse da promessa que Ele tem para nós, tomar posse da aliança que Ele fez conosco. A Bíblia fala sobre Jesus, que Ele é a nova eterna aliança. Quando nós tomamos a ceia, todo mês, nós lembramos da aliança que foi feita no corpo e no sangue de Jesus. Essa aliança, irmãos, que nos dá força, que nos dá coragem de enfrentarmos o leão todo dia. Não é uma autoajuda, não é uma meditação, não. É a palavra de Deus que prometeu. Jesus Cristo, quando Ele veio, quando Ele foi, Ele falou assim, não tema, eu estarei com vocês todos os dias. Então a gente encara um leão por dia, até mais que um leão às vezes, mas só que nós podemos ter a certeza que Ele está conosco, todos os dias, todos os dias. Josué, irmãos, quando foi visitar a terra, tinha menos de 20 anos de idade, menos de 20 anos de idade, era uma criança, para estar no exército, para estar na guerra, era uma criança. Josué foi um dos mais afoitos, queria naquele momento, não queria nem esperar, olha, nós não vamos esperar, vamos agora lá, que Deus vai nos dar a terra. Josué foi o braço direito de Moisés, andou 40 anos com Moisés no deserto. Josué, quando Deus foi passar para ele a incumbência de fazer o povo herar a terra, falou assim, então somente esforça-te, né, e tem bom ânimo. O Everson leu isso aí. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. O Everson não, desculpa, pastor que leu no primeiro domingo. Esforça-te e tem bom ânimo. O que está faltando para nós? Esforçar? Nós precisamos nos esforçar mais, irmãos. Nós precisamos orar mais, nós precisamos ler mais, nós precisamos buscar mais, um pouco mais, só um pouco mais. Um pouco mais da palavra, um pouco mais de oração, um pouco mais de jejum, um pouco mais de busca, um pouco mais de ajudar o nosso próximo, parar de pensar só em si mesmo, um pouco mais, só um pouquinho mais. Nós precisamos um pouco mais. Nós precisamos crer que Ele está conosco todos os dias. É difícil? Nunca falou que vai ser fácil. Nunca houve uma promessa dizendo que seria fácil. Nunca falou que seriam só flores. Nunca disse isso. Flores eram no jardim do Éden, antes do homem cair. Antes do homem se atentar para aquilo que não era necessário. Antes da rebeldia vir, lá eram flores. Tudo era feito para o homem. Deus passeava todo dia no final da tarde para conversar com o homem. Mas hoje, sem a presença de Deus física no nosso meio, nós precisamos buscar Ele todo dia.
Nós precisamos ter certeza que Ele está conosco, mas nós precisamos buscar Ele todo dia. É fácil? Não é. Não é simples, não é fácil. Mas Ele falou que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e nós também venceríamos. Jesus diz que Ele venceu o mundo. Meus irmãos, quando Ele fala da palavra do semeador, Ele fala que a palavra caiu em vários tipos de terreno. E muitas vezes a palavra tem caído no nosso coração. E que tipo de terreno é o nosso coração? Será que é fértil? Sempre que ela cai, ela brota, cria raiz e floresce e frutifica? Ou será que ela está ali, mas ela cai em terreno raso e não tem onde enraizar porque é tudo pedra e começa a sofrer com o sol e morre? Ou será que ela até nasce, cresce, mas aí os espinhos, que são as preocupações com esse mundo, tomam conta? É filho que está em idade escolar, é remédio que precisa comprar, é conta que não para de chegar, vem e nos sufoca, e nos tira a palavra, nos tira a razão, o pensamento que estava na palavra. Nós precisamos resistir a isso, irmãos. Nós precisamos tirar as plantas daninhas. Irmãos, tem uma planta chamada tiririca, hoje tem veneno. Hoje você passa lá, handap é difícil de comprar, mas passa um handap nela e ela morre, ela não brota mais. Mas antigamente não tinha isso, a gente carpia ela brotava. E ela brota mais rápido do que a grama, mais rápido que qualquer outra planta. E aí a gente cavava, peneirava a terra, tinha umas batatinhas na terra. E a gente arrancava as batatinhas. E ainda assim ela brotava. A erva daninha, ela é resistente. O mal é resistente. Mas nós precisamos saber que nós precisamos nos esforçar a ponto de não permitir que ela cresça. Ela vai brotar, vai nascer. Mas se eu todo dia passar lá e arrancar ela pode estar ali na terra dormindo. Ela não vai afogar a minha lavoura, ela não vai sufocar a terra, a semente que Deus plantar no meu coração. Eu tenho que arrancar o mal, arrancar a erva daninha. E como eu arranco isso? Meus irmãos, Cristo falou, em certa ocasião, Cristo estava no monte, Pedro, Tiago e João, e aí houve a transfiguração, houve um encontro sobrenatural com Moisés, com Elias, e Pedro se empolgou e queria estar ali mais tempo com Cristo, né? Vamos fazer tendas para vocês, para que possamos ficar aqui é tão bom. Aí Jesus não falou nada, mas começou a descer o monte, chegando no vale, lá na cidade deles, um pai com um filho endemoniado. Os outros discípulos já haviam orado por esse filho e o demônio não saía. E aí o pai chega a Jesus e fala: mestre, o meu filho é tomado de demônio. Ora joga ele na água, ora joga ele no fogo, o demônio quer matar o meu filho. O que eu faço? O Senhor pode expulsar esse demônio? E Jesus Cristo foi lá com uma única palavra e expulsou o demônio. E aí os discípulos falaram: mestre, como pode ser que isso aconteça? Nós oramos tanto, nós clamamos tanto e o demônio não saiu. Como pode ser que isso acontece? O Senhor chega com uma única palavra e ele sai. Aí Jesus vira para ele e fala assim: existe uma casta de demônio que só sai com jejum e oração. Você tem se disposto a jejuar? Você já se dispôs a jejuar? Você é disposto a orar? Ou você só pede para que os outros orem por você? Ou você espera que Jesus Cristo venha e faça a tua parte? Você está esperando o teu milagre, mas você pode ser o agente do milagre. Jesus Cristo falou que nós temos que jejuar e orar, para que certa caça de demônios nos deixe em paz. Nós precisamos nos dispor, para que nós possamos nos ver livres. É necessário que nós nos dispomos para sermos livres do medo, sermos livres da falta de vontade. Os irmãos, esse semestre foi tenebroso, foi horrível para mim, porque eu mudei de casa e eu estudava todo dia na hora do almoço, 1 hora. E aí de repente eu me vi tendo que levar buscar meu filho na escola na hora do almoço. Aí eu busco o filho na escola, já estou em casa, almoço e volto para lá, só que eu perdi a hora de estudar. Eu não estou mais estudando na hora do almoço. Aí acumula.
Chego em casa à tarde, eu estou cansado demais, ou tenho alguma coisa para fazer, e a gente não consegue estudar. E aí foi passando o tempo e acumulando. Quem estuda sabe como é que é. Se deixar para o final, é uma loucura. Mas, irmãos, não tem 15 dias. Eu fiz um jejum de 14, 16 horas. Eu só jantei antes das 8 horas da noite e fui almoçar depois do meio-dia. Eu consagrei, eu entreguei a Deus. Eu falei, Senhor, eu estou jejuando com esse propósito. Eu quero que seja quebrado esse espírito de procrastinação. Eu não quero mais procrastinar nos meus estudos. Meus irmãos, em menos de 2 semanas, eu fiz 10 provas. Essa semana eu fiz 6, mas em menos de 2 eu fiz 10 provas. Eu fiz um monte de trabalho. Eu fiz uma coisa assim que eu achava que eu não seria capaz de fazer. E como realmente eu ainda acho que eu não sou. Eu achava que eu não tinha tempo para fazer tudo aquilo. E olha que eu não deixei de jogar videogame com meu filho, não deixei de jogar bola com meu filho, não deixei de conversar com a minha esposa. Existia um espírito de procrastinação me impedindo de caminhar. O que está te impedindo de caminhar? O que está te amarrando? O que está te segurando? Ou será que para você, do jeito que está, é sofrido, mas está bom? Às vezes a gente se acostuma, né? A dor dá. Eu tinha um colega que ele tinha problema da coluna e ele falou, Marcos, eu achei a zona de conforto. Eu inclino o ombro para o lado assim, para de doer e eu fico desse jeito e não dói mais. Eu falei, olha que maravilha, né? É literalmente a zona de conforto. Mas se mexer, dói. Então, será que a gente está acostumado com aquilo que está passando? Ou será que está na hora de nós nos despertarmos e buscarmos de uma forma que nós demonstremos a Deus? Meu irmão, o jejum, ele não tem poder em si só. O jejum, assim, olha, passa fome. Tem muita gente que faz o jejum intermitente para fazer regime. Isso aí, tem gente que fica até 3 dias sem comer para emagrecer. Não é para louvar a Deus, não é para mostrar para Deus o quanto você está com vontade de se libertar daquele problema. Não aproveita o momento que está de jejum para ler a palavra, não ouve um hino, não ora, só para de comer. Isso aí o mundo faz. Mas nós precisamos consagrar. Na hora de falar, Senhor, a partir desse momento eu não como. Eu vou comer só tal hora. Mas isso é para o louvor da Tua glória. Com essa atitude eu estou mostrando ao Senhor que eu quero de forma verdadeira que a minha carne morra e que o meu espírito seja fortalecido. Será que nós estamos dispostos a colocar isso diante de Deus? Ou será que a zona de conforto é um local melhor para a gente ficar? Não é fácil, irmãos. Cristo nunca disse que seria fácil. Josué, meus irmãos, ele viveu por 110 anos. Aquele menino de menos de 20 anos, que foi lá espiar a terra, que voltou todo feliz, dizendo que Deus tinha capacidade, era suficiente para dar a terra para eles, que quase morreu assassinado pelos companheiros, viu todos os amigos de mais de 20 anos de idade morrer no deserto, menos Caleb, que quando era para entrar na terra, o tutor dele, que era Moisés, Deus tirou, ainda chega para ele e fala assim, olha, meu servo Moisés é morto, esforça-te e tenha bom ânimo que você fará o povo conquistar a terra. Aquele menino viveu 110 anos. E é uma coisa extremamente importante da vida de Josué. No livro de Josué, capítulo 24, você que trouxe a tua Bíblia pode abrir aí. A partir do versículo 29. Amém? Josué, capítulo 24, a partir do 29. Passado algum tempo, Josué, filho de Num, servo de Yahvé, morreu, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no nas terras que recebeu por herança em Timná-Será, porção frutífera nos montes de Efraim, ao norte do monte
Gaza. Israel serviu a Yahvé durante toda a vida de Josué e durante toda a vida dos anciões, líderes israelitas que sobreviveram a Josué e que haviam conhecido todas as legislações que Yahvé produziu em benefício do seu povo, do povo de Israel. Irmãos, quando um homem como Josué, que ele é feito de carne e osso como nós, a única diferença é que ele se dispôs, que ele quis, que ele colocou Deus como superior, como aquele que era capaz de fazer todas as coisas, e quis fazer o povo herdar a terra, ele conseguiu que durante a vida dele, a nação de Israel servisse ao Senhor. E durante a vida daqueles que conheceram ele, durante a época dos anciãos que conheceram ele, o povo também serviu ao Senhor. A gente sabe que a história do povo de Israel eram altos e baixos. Da época dos juízes, depois de Josué, o povo se afastava de Deus, buscava outros deuses, idolatrava, pecava, e aí a hora que o negócio estava apertado, buscava Deus, Deus mandava um juiz, mandava um herói para Israel, e aí o povo voltava para Deus e se consertava. Dali um pouco de tempo, caía de novo. Então o povo daquela época foi de altos e baixos. Mas o povo que conheceu a Josué só buscou a Deus. O povo que conheceu a Josué só buscou a Deus. Qual o legado que você pretende deixar para aqueles que te conhecem, para a tua família? Qual o legado que você quer que tenham sobre você? O vô fulano de tal, durante o tempo que ele viveu, ele serviu a Deus? Ou será que falou, não, olha, o vô só sofreu, passou a vida aqui, comeu aquilo que o diabo amassou? Eu quero, meus irmãos, com todas as minhas forças, deixar uma herança para o meu filho, que é muito mais do que dinheiro. Eu quero deixar para os meus netos aquilo que é muito mais valioso do que o ouro e do que a prata. Eu quero que eles conheçam o meu Deus, o Deus que cuida de mim, o Deus que cuida da minha família, do meu emprego, o Deus que, embora eu tenha luta todo dia, mas Ele está comigo todo dia. Esse é o meu desejo. Eu já pedi muitas vezes para Deus que eu fosse igual Caleb, que eu tivesse força até os 120 anos. Se Ele se agradar de mim e me der essa capacidade, eu quero, até os 120 anos, louvar o nome do Senhor Jesus com todas as minhas forças, com toda a minha alma, com todo o meu ser. Eu quero, de fundo do meu coração, servir a Deus até o último dia da minha vida. E eu quero que os meus netos saibam que ele teve um avô que serviu a Deus até o último dia da vida dele. Esse é o meu desejo. E eu espero que esse seja o seu desejo. Eu quero que você, mãe, que você seja conhecida como aquela mulher quando tinha problema, dobrava o joelho e Deus agia ao seu favor. Eu quero que você, pai, que você seja conhecido como aquele homem que louvava a Deus todos os dias, não só na igreja para se aparecer, mas no teu quarto, fechava a porta e dobrava o teu joelho e orava por toda a sua família. Eu tenho o maior orgulho do meu sogro morreu fazendo isso aí. A vida toda, depois que ele se tornou crente. 7 horas da manhã, 3 horas da tarde. Se você quisesse falar com ele nesse horário, você ia ter que orar junto com ele primeiro, para depois ir conversar com ele. Não podia. Samuel, você lembra disso? O meu sogro, ele tinha isso aí. E o meu sogro era conhecido como Raimundo Crente. Raimundo Crente. Como você quer ser conhecido? Como Josué, que levou o povo a servir a Deus durante o tempo da vida dele? Ou como só mais um que passou e o vento espalhou como a palha? Vamos buscar a Deus, irmãos, com toda a nossa força. Vamos nos dispor a Deus na sua obra, né? Vamos nos colocar diante do Senhor com o nosso coração, não para aparecer, não para a glória própria, mas para a glória do nome daquele que nos deu a vida, para o nome daquele que nos chamou das trevas para a salvação, para a sua luz. Glória a Deus. Vamos nos pôr em pé, meus irmãos. Deus é bom, Deus é muito bom.
Põe a mão no seu coração. Vamos fazer uma entrega agora. Pai, eu te louvo, Deus, por esse momento, Senhor. Eu te louvo, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor falaste nos nossos corações essa noite, Senhor. Obrigado, a Deus. Obrigado porque até mesmo eu não consegui preparar de uma forma coerente essa pregação, Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu creio que é o Teu Espírito Santo que falou aos nossos corações hoje. O Deus, derrama, Senhor, o Teu Espírito Santo, Senhor. Aquele Espírito, Senhor, que deu intrepidez a Paulo, Senhor. Aquele Espírito que deu a intrepidez a Pedro, Senhor, para pregar, Senhor, para falar do Teu Evangelho, Senhor. Nos dá, ó Deus, derrama sobre nós os dons que nós precisamos, ó Deus querido, para que o Teu Evangelho chegue mais longe, Senhor, para que nós sejamos significativos nesse lugar aqui, Senhor, em Maringá e em todo o país, Senhor, que está no mundo, Senhor, que nós possamos, ó Deus querido, ser lembrados, ó Deus, por aqueles que são os Teus servos, que levam a Tua palavra, Senhor, que levam a Tua graça, Senhor, a lugares onde o inimigo já tem como certo de ser prisão dele, Senhor. Mas nós levamos, ó Pai querido, e cadeias são quebradas, nós levamos, ó Pai querido, lares são restaurados, ó Deus. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é o Deus que está na nossa frente, Senhor, que nos conduz, ó Pai querido. Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, toma o nosso coração, Senhor. Toma o meu coração, Senhor. Me instrumentaliza, Senhor. Instrumentaliza o Teu povo, Senhor, para que nós possamos levar, ó Deus querido, a Tua bênção, ó Deus, a Tua graça a todos os lugares, Senhor. Que a nossa família, Senhor, nos conheça, Senhor, como servos do Senhor. Que os nossos vizinhos, ó Pai querido, nos conheçam, ó Pai querido, como servos do Deus Altíssimo, Senhor. Obrigado, ó Deus, por tudo, ó Deus, em nome de Jesus.